queridos, eu vou pregar nesta noite a primeira mensagem que eu preguei em Vila Isabel. No culto de inauguração da igreja, no antigo imóvel, eu preguei essa temática e eu quero pregar sobre esta mensagem que foi no dia 22 de outubro de 2007. E a mensagem foi Humildes Começos. Foi o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para a inauguração, para o início daquela igreja. Eu quero compartilhar com os irmãos. Abram as vossas Bíblias no livro de Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, um livro antes de Malaquias, Zacarias, capítulo de número 4, versículo número 10. Eu sei que Zacarias é um livro que fica na sua cabeceira, é um livro que toda manhã você acorda, vou ler Zacarias. Né? Então eu sei que você já está habituado, certamente até a folha já está toda amarela, de tanto você ler, orar em cima. Então certamente você vai abrir rapidamente. E você que já abriu, Zacarias capítulo 4, versículo de número 10. Zacarias 4, versículo de número 10. Palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã. Amém? Assim diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, começar já é difícil, de forma humilde, mais ainda. Deus, muitos começaram com algo já pronto, outros, Deus, começaram do zero. Deus, quão difícil é cavar onde ninguém cavou, Senhor. Como é difícil, meu Pai, percorrer caminhos, trilhas das quais nunca ninguém passou. Deus, nós queremos colocar diante de Ti nesta manhã, Deus, vidas que estão começando. E por muitas vezes, meu Pai, começando um humilde começo, um começo, meu Pai, que aos seus próprios olhos ela seria mais digna, ela teria condições de ter um começo melhor, mas ainda não é o que ela deseja. Deus, fala conosco nesta manhã. Precisamos ser renovados, edificados, renovados. Deus, para entendermos que o começo, se é teu, pouco importa se ele é simples ou se ele é complexo. É o teu começo. E queremos começar em Ti, Senhor. Queremos caminhar em Ti. Senhor, então nos abençoa. Que entendamos, meu Pai, que esse humilde processo, esse humilde começo redundará, Deus, em grandes vitórias. Mas quem quer começar um humilde começo? Deus, a verdade e a pergunta áurea desta manhã é isso: quem deseja começar do zero? Quem deseja começar de forma humilde? Deus, porque no processo muitas coisas se levantarão, mas certamente, Jesus, Tu és aquele que tem algo melhor para nós. Deus, abençoa o Teu povo, fala conosco nesta manhã, usa a ministração da Tua palavra e usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Queridos, durante essa oração eu já falei muito do que eu vou pregar. Muito do que eu vou pregar. Começos são difíceis, de forma humilde e simples, mais complicados ainda, porque muitas vezes o nosso expertise, o nosso gabarito, a nossa inteligência ou a sua experiência de vida olha para aquele começo e fala: poxa, eu já era para estar lá na frente. Pelo que eu entendo, pelo que eu sei, eu não precisava passar por esse início tão simples. Eu já tenho experiência para estar lá na frente. E aí Deus te coloca para começar bem do simples, onde as pessoas vão olhar, vão questionar, onde você mesmo vai se questionar: poxa, eu já não poderia estar lá na frente, por que eu vou dar 3, 2, 4 passos atrás? Não despreze o humilde começo. Amém, meus amados? Nem que seja para dar 2, 3, 4 passos atrás, por mais que esses passos estejam aquém da tua expertise, aquém do que você conhece, mas vale a pena quando nós estamos com Deus, amém? Quando Deus nos chama, certamente Ele nos abençoa. Queridos, e para dar ensejo a essa mensagem, esse versículo, Zacarias e Ageu são dois profetas contemporâneos. Eles exerceram seu ministério em um momento muito difícil de Israel. Eles exerceram seu ministério quando Israel estava cativo na Babilônia por 70 anos ali. E Deus levanta esses dois profetas, Zacarias e Ageu, em especial Zacarias, porque é ele que nós estamos chamando a atenção nesta manhã, para renovar o seu povo, que começaram uma obra. O povo de Deus estava voltando após Deus falar com Ciro. Ciro
o rei da Pérsia. Então Deus dá uma ordem para Ciro, Deus fala ao coração de Ciro, olha, vai e... Lembrando que o Império Persa havia dominado a Babilônia que tinha levado o povo de Deus, o povo de Jerusalém, o povo judeu, 70 anos de cativeiro. Aí Deus levanta agora Ciro, imperador persa, para fazer com que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse os muros, o templo, as casas que tinham sido destruídas, todas destruídas. E Deus levanta o ímpio, Ciro, um homem que não conhecia Deus, abre a boca daquele homem, aquele homem faz um decreto, e aquele decreto autorizava as tribos de Israel, que estavam cativas, a voltarem para Jerusalém e reconstruírem toda a cidade. Duas tribos voltam, Judá e Benjamim. Essas tribos voltam e começam a reconstruir. Começam do zero, queridos. Imagina um templo de Salomão lindo. Foi o templo que foi destruído. O missionário pregou aqui no ofertório. Tudo do bom e do melhor foi colocado na construção do templo de Salomão. Ouro, prata, do melhor, queridos, das maiores riquezas. O povo foi doando, foi ofertando. E o templo de Salomão era um templo assim suntuoso. Um templo de uma riqueza estupenda. Assim era o templo de Salomão. Mas foi destruído pelos babilônios. E destruído foi, agora o povo está voltando com a missão de reconstruir um novo templo. E, queridos, essa reconstrução não foi nem um pouco fácil, muito pelo contrário. E eu quero ler com os irmãos, dê um pulo na Bíblia, outro livro também seu de cabeceira, o livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 8, ou Esdras, como queiram falar, capítulo número 8, Esdras 8, perdão, capítulo 3, versículo 8. Esdras, capítulo 3, versículo 8. Amém? Zacarias e Esdras são aqueles livros que você mais lê durante a semana. Esdras, capítulo 3, versículo 8, todos já acharam, amém? Não, né? Não, queridos. Tá na Bíblia, tá bom? Tá na Bíblia, porque se eu disser o que vem antes e depois, talvez até confunda mais. Antes de Neemias. Neemias é outro livro. Mas Esdras 3, versículo 8, eu vou ler, queridos, por causa do nosso tempo, amém? Qualquer coisa, eu peço ajuda para os universitários, ao lado, à frente, atrás. Esdras 3, versículo 8, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Seatilel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do... Começaram a construir, queridos. Eu quero destacar aqui esse nome, Zorobabel, tá bom? E Jesua. Esses dois homens, Zorobabel era o governador que vai até Jerusalém, Jesua era o sacerdote. E eles chegam com a missão de reconstruírem Jerusalém. Lembre-se, Jerusalém destruída, muros destruídos, templo destruído. E a maior missão, levantar o templo novamente. Fazer com que o templo fosse reconstruído. Uma missão que Deus coloca no coração de Zorobabel, uma missão importantíssima de uma responsabilidade imensa. E ali está Zorobabel para cumprir essa responsabilidade. Mas olha o que diz a partir do versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. O povo fez uma festa, né, queridos? Louvando a Deus. Estamos retomando a construção do templo. Que alegria, os levitas louvando com instrumentos de música. Versículo 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo, Esdras capítulo 3, versículo 11, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Povo alegre, feliz, retomamos, novamente o templo vai ser construído. Imagina a emoção daquele povo. Imagina a alegria de ver novamente aquele templo outrora destruído, agora novamente sendo retomado. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, templo de Salomão, choraram
em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Queridos, ver os alicerces sendo levantados daquela casa, ver a construção humilde daquela casa. O segundo templo, ele foi bem, entre aspas, aquém, no sentido de riqueza, de estrutura, do que o primeiro templo, o templo de Salomão. E os mais idosos, aqueles que viram o templo de Salomão, que viram a riqueza, viram a beleza, eles olham para aquele início de templo, aquele segundo templo ser levantado, e começam a chorar, porque o começo era muito humilde, o começo era muito simples. E para eles questionarem, para eles começarem a entender, poxa, mas que processo voltar, fazer uma nova casa e não da forma com a qual tinha sido feita a primeira, que derrota. Poxa, por que Deus não nos dará um templo mais suntuoso ainda, se estamos retomando? Começos assim são difíceis, queridos. Onde você está acostumado com o ouro de Salomão e agora você tem que se conformar com a madeira do segundo templo. Simples. Começos humildes, mas que Deus nos chama para darmos 2 passos atrás, para colhermos lá na frente, em nome de Jesus, amém? Por mais que aos nossos olhos, poxa, os construtores estão aqui, nós temos pessoas capazes, temos pessoas que poderiam fazer algo melhor. Vai ser assim, um templo mais simples. Está disposto a começar de forma simples, humilde, não da forma como você estava acostumado. Então, começos são difíceis, queridos. E desta forma ainda humilde, mais difícil ainda. Mas Deus levantou 2 homens, Zorobabel e Jesua, que tomaram posse desta obra e falaram, nós iremos reconstruir. Por mais que o começo seja humilde, nós vamos em frente, em nome de Jesus, amém? Mas se fosse só isso, queridos, e lembre-se, quando eu estou falando aqui sobre templo, eu estou falando sobre 1 Coríntios 3,16, que fala que nós somos o santuário de Deus. Toda vez que eu estiver lendo aqui sobre templo, entenda, eu sou o templo de Deus hoje. Eu sou o santuário de Deus. Amém? Toda vez que eu falar sobre templo de Jerusalém, vá para o Novo Testamento e entenda que você é santuário de Deus. Eu não estou falando de templo feito por paredes. Eu estou falando de templo, eu, ser humano, você, cada um de nós, na nossa estrutura, que já tivemos algo palpável em nossas mãos e agora tem que começar do zero. E entender que Deus está ali. Entender que Deus vai te honrar, mas não nesse momento. Deus está te forjando, Deus está te trabalhando, Deus está te ensinando, para que você tenha muito mais do que o templo de Salomão teve. Muito mais. Amém? Mas esse processo de começo humilde, muitas vezes, muitos correm. Você chega, aquele adágio popular que fala assim, já chegou, quer sentar na... Não, vai lá para o fundo. Vai lá para o fundo. Mas sentou, já quer... Não, tem um processo. E esses homens precisavam passar por esse processo. Mas se fosse só isso, queridos, olha o que acontece no capítulo 4, versículo de número 4. 4:4. A obra começa, queridos, no ano 536 a.C. Guarda isso no seu coração. No ano 536 a.C., a obra começa com todo o ânimo. Por mais que alguns estivessem chorando, como os mais idosos, alguns questionando aquele começo. Mas olha o que diz o capítulo 4, versículo 4. Então, as gentes da terra, o povo de Jerusalém, desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Para aqui, queridos. O povo de Deus, Judá e Benjamim, volta para Jerusalém. E lá em Jerusalém tinha as pessoas que viviam ali. As pessoas que não foram exiladas. As pessoas que passaram por aquele processo todo de 70 anos, mais Jerusalém. Mas, pastor, são judeus? Sim, são judeus. Esses próprios judeus começaram a desanimar o povo que veio para construir o templo dos judeus, deles. O próprio povo da terra, não vou dizer não queria o templo, mas eu posso entender, queridos, que 70 anos de tristeza, 70 anos de escravidão à distância, queridos, por muitas vezes você perde a sua autoestima, você perde a sua identidade. Nós temos uma história do Brasil, infelizmente, traçada por uma escravidão de anos, séculos.
séculos. E quantas mazelas até hoje vivemos. E eu coloco vivemos no plural, eu coloco todos nós, porque assim deve ser, brancos e negros, todos sofrendo pelos séculos de escravidão. Temos que chorar juntos. Amém, queridos? Então, tantos anos, tantos séculos, que até hoje mazelas trazem. Imagina esse povo, também que viu tudo ser destruído, tudo ser consumido. Mas o que me traz mais tristeza ainda, eu consigo compreender um pouco desse povo que rejeita até a construção do templo. Eu consigo entender um pouquinho dos porquês, as mazelas que esse povo viveu. Mas, queridos, é nosso povo. É nosso povo. E a primeira coisa que eu quero destacar nesta manhã, queridos, a segunda coisa que eu quero destacar é que as maiores resistências você vai encontrar com aqueles que estão mais perto de você. Certamente, a tribo de Judá e Benjamim, que foram as duas tribos que retornaram para construir o templo, especificamente Jesua, e Zorobabel, certamente, queridos, eles não esperavam ter resistência do próprio povo da terra. Mas o próprio povo da terra resistiram à construção do templo, inquietando-os no edificar para que eles parassem. Queridos, às vezes a maior resistência está dentro da tua casa, está dentro da tua parentela, dos amigos mais íntimos. É o que eu sempre costumo falar, as pessoas estão sempre ao lado, ou a maioria está ao seu lado nos tempos de lutas, no tempo de dificuldade, a maioria está junto. Quando você passa por um problema, uma enfermidade, uma dificuldade financeira, as pessoas te ajudam. Agora, conta uma bênção para ela. Olha, fiquei rico. Conta isso para ele. Se ele vai ficar feliz também. Geralmente, as pessoas estão ao seu lado em momentos difíceis. E o povo agora, queridos, no momento alegre de reconstrução do templo, começa a rejeitar aquele edificar. Muitas vezes, queridos, no nosso meio, às vezes dentro da igreja, está reconstruindo algo e as pessoas vão lá e te colocam um empecilho, colocam uma dificuldade para você parar. Assim foi o povo de Deus, quem está entendendo, diga glória a Deus. Dentro da própria terra encontraram resistência. Olha o que diz versículo 5. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Versículo 6. No princípio do reinado de Assuero, ou Artaxerxes, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Queridos, a primeira acusação foi daqueles que estavam dentro da terra. Agora vem os vizinhos, vem os povos vizinhos. Começaram a levantar calúnias contra o povo de Israel. Tudo vai acontecer, tudo vai se levantar para que você não continue nesta obra. Tudo vai se levantar para falar, mas você, tão inteligente, tantos anos de trabalho nesse setor, vai admitir cair para essa função? Vai para outro lugar. Sai desse emprego. Desiste. Deus tem algo para melhor para você. Você sai, fica desempregado, depois questiona e bota a culpa em Deus. E Deus está te forjando, Deus te colocando, talvez, permitindo que você fosse colocado numa situação no local aquém ainda das suas possibilidades, mas era ali que Deus ia te honrar. Ali que Deus ia te levantar. E aí sempre fica aquele do teu lado, que na verdade quer o teu lugar. Sai. Eu falo isso para meus filhos. Eu falo isso nas turmas de concurseiros, né? Como que nem minha querida Priscila tem capitaneado aí, todos estão fazendo concurso. Eu nunca, em sala de aula, só se for crente, né? Nunca cheguei para alguém, já cheguei várias vezes, tá estudando, como é que tá? Nunca vi alguém falando, estudando muito. Sempre era, tô devagar, tá difícil. Mentira, gente. Ele tá voando. Ele quer te tirar a tua coragem, ele quer que você se abata também, desista. É menos um. É selva, querido. É selva. Então, assim, no dia a dia, esse povo aqui só queria realmente que o povo de Deus parasse a obra. Chega! E não apenas os da própria terra, agora os da vizinhança. Olha aqui de versículo 7. E no dia de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão,
Mitredate, tanto nome lindo para você colocar no seu filho, olha aí. Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos na língua siríaca. Ou seja, queridos, uma carta de acusação vai ser feita agora contra o povo de Israel. O povo que estava chegando num humilde começo para reconstruir um templo, queridos. Assim como eu quero reconstruir minha vida. Eu sou o templo de Deus, eu tenho o direito de reconstruí-la, por mais que eu tenha que dar 2, 3 passos para trás, porque Deus tem melhor para mim lá na frente. Quem está do meu lado me questiona, nunca fez nada para me ajudar. Agora, porque eu dei 2, 3 passos, começam a me acusar. A vizinhança, aqueles que estão mais distantes, começam a olhar para você, peraí, esse homem está caminhando, ele está vindo forte, hein? Eu conheço ele. Se ele se humilhar, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender dos seus pecados, 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se meu povo se humilhar, queridos, meu amado, Deus vai responder. E o mundo espiritual vê isso quando você começa a se humilhar, começa a depender de Deus, a esperar em Deus, por mais que seja aquém aquilo que você está passando, aquilo que você não gostaria de passar. O local não é o mais desejável, mas lá Deus vai te honrar. O mundo espiritual se levanta, queridos. E olha aqui de versículos número 16. Quem gosta de ler a Bíblia, diga glória a Deus. Nós, pois, fazemos notório ao rei, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras destes lados do Eufrates. Olha, o povo do outro lado do Eufrates começa a questionar, o rio Eufrates, né, do outro lado, começa a questionar, olha, se esse povo se levantar, rei Artaxerxes, se você não parar esta obra, esse povo, eu sei qual é a herança dele, eu sei quais são as origens desse povo, eu sei o Deus que eles servem. Se essa obra não for parada agora, assim é o mundo espiritual, queridos. Está vendo o seu caminhar, está vendo como você está andando, como você está frutificando, você veio para a igreja, está ouvindo a palavra, conseguiu vir domingo. E o diabo pensa, e já estrategicamente, já manda seus encapetados. Olha, para a obra desse homem aí. Olha, esse meio está indo muito rápido, para ela. Só que se esquece, né, queridos, que ao nosso redor estão os anjos de Deus. E quem manda esses anjos é o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, amém? Em nada intimidado pelos adversários. Maior que está em nós do que está no mundo. Pode escrever carta, pode fazer o que quer. Carta, nos dias de hoje, seria, sei lá, fazer qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de oferenda contra a minha vida. Há poder no sangue no nome de Jesus. Pode fazer o que for, amém? Versículo 17. Então respondeu o rei, a Reum, comandante, a Sinsai, o escrivão, e seus companheiros que habitam em Samaria, como os restantes que estão além do Eufrates, paz. A carta que nos foi enviaste foi distintamente lida na minha presença. Ordenando eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. O rei recebe essa carta, começa a fazer uma pesquisa histórica e vê realmente, olha, esse povo cresceu muito. Esse povo passava por cima. Esse povo tinha vitória em cima de vitória. Aí olha aqui diz versículo 21. Agora, pois, dá ordem, a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas, porque há de crescer o dano em prejuízo dos reis. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isto até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. A obra começou em 536, perdurou por 16 anos, e no ano 520 a.C., a obra para. Há quanto tempo a obra parou na tua vida? Há quanto tempo você parou de fazer a obra? Há quanto tempo Deus te deu uma missão, colocou algo no teu coração, colocou para você, e você parou? 10, 5, 1 ano, não sei. Mas a obra parou por quê, queridos? Não é apenas porque o começo era humilde.
É porque o diabo se aproveitou daquela situação e bombardeou a mente de Zorobabel e Jesua. E agora chega a mão armada mandando parar a obra. Para esta obra, porque sabem que se essa obra continuar, vai ter vitória. Eu preguei quarta-feira passada, se eu não me engano. O tema foi, num daqueles dias. Aquele dia que você não quer nem sair de casa. Quarta-feira eu preguei, e se eu soubesse que isso ia acontecer, nem sairia de casa. Ficava dormindo. Porque que dia terrível, tudo está dando errado. Por quê, queridos? Porque logo em seguida, três histórias fantásticas de milagre Deus opera. Mas precisava atravessar outra margem. Precisava enfrentar a tempestade daquele dia. Mas depois, milagres e mais milagres Deus tem para nós, amém? Vitória Deus tem para a tua vida. Tá difícil hoje? Vem milagre aí. Tem coisas se levantando? Coisas novas virão para a sua vida. Tenha certeza. Amém? Parou a obra. 16 anos colocando a mão na obra e a obra para do nada, queridos. Abre os seus olhos espirituais, chega. Vamos retomar essa obra em nome de Jesus. Aí Deus levanta 2 profetas que eu falei no início. São eles, Ageu e Zacarias. Texto de abertura da pregação. Zacarias e Ageu são levantados por Deus para falar o seguinte: olha, vai até Zorobabel, vai até Jesua, sacode aqueles homens. Eles precisam retomar essa obra. Eles não podem parar porque essa obra vai dar frutos. Queridos, não é ousadia minha, muito pelo contrário, vocês me conhecem. Mas eu quero ser boca de Deus nesta manhã para você, em nome de Jesus. Assim como Ageu e Zacarias foram boca de Deus para incentivar Zorobabel e Jesua para continuar a obra, eu estou aqui para que você continue a obra de Deus na tua vida. Não pare. Foi o que a Kátia falou aqui. Nunca vi um retiro como esse. Foi um Ageu e Zacarias incentivando ela a ir ao retiro. Pastor, eu preciso ir para o retiro para ter isso. Não, você pode ter agora. Em nome de Jesus. Amém? Mas entenda que Deus está falando contigo agora. Não pare a obra. Pastor, mas antigamente... Sexta-feira eu fui na Unirio, né? Unirio foi a faculdade que eu me formei. E assim, deu aquele saudosismo, né? Você olhando assim para... Aí quando eu olho para o lado, faculdade destruída, queridos. Nós fomos a segunda turma de Direito. Eu e Luciana, da Unirio. Nós pegamos a construção do templo do zero. Lindo, lindo templo. Templo não, o prédio, né? O prédio lindo. Falando sobre templo, né? Prédio lindo, construído. Quando eu cheguei lá, eu falei, misericórdia. É um prédio federal, né, queridos? Mas fiquei assim, super triste. Mas vem aquele saudosismo, né? Pô, onde eu andava, onde eu sentava, né? Onde eu estudava. Então, saudosismo bacana, interessante você ver isso. Mas assim, passou, queridos. Passou. Não posso viver daquilo. Foi também a ministração do Sérgio. Não me define. Onde eu me formei, o que eu aprendi, não me define. Vai me definir o que eu vou fazer com aquilo tudo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, o templo de Salomão não define aquele povo. E assim Zorobabel precisava ser reanimado. E olha aqui de capítulo 5, versículo 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram os judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudaram. O profeta entregou a palavra de Deus. Pois bem, vou retomar essa obra. Chega. Mas entraram armados. Chega, a obra de Deus. Mas foi um decreto do rei. Chega. Deus vai me abençoar. Se Deus mandou, se Deus abrir essa porta, eu vou em frente. É mais humilde? É mais simples? Eu tenho uma expertise maior do que aquele cargo? Sim, mas dane-se. Eu vou em frente, se Deus abriu aquela porta, Deus vai honrar. Deus vai comigo, Deus é comigo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Os inimigos vão se levantar. Sempre terão. Sempre vão se levantar. Os de perto e os de longe sempre se levantarão. Mas olha o que diz o versículo 3, queridos. Sempre tem um endemoniado, né? Estava tão bem. Versículo 3.
Nesse tempo, quando a Bíblia fala assim, nesse tempo, nesses dias, bem chumbo grosso. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, endemoniado Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Em outras palavras, quem permitiu isso? Quem são vocês? Vocês sabem com quem... São frases que, trazendo para o contemporâneo de hoje, nós traríamos uma outra linguajar, né? Você sabe com quem está falando? Quem te mandou? Quem é você? Quem é você? Eu fui lembrando novamente, eu fui na Unirio porque eu tinha que pegar eu concluí uma pós-graduação e eu precisava do meu histórico escolar assinado. Meu histórico escolar não estava assinado. Então, aí levei na Unirio para assinar. Aí a menina chegou ali e falou comigo: não, mas tem 5 dias úteis para ficar pronto. Eu falei: eu não estou pedindo documento para ficar pronto, meu documento está na minha mão. Eu só quero assinatura. 5 dias úteis. Eu falei: não, essa pessoa não posso conversar. Já entendi que ela... Olha, quem eu posso conversar aqui, por gentileza? Daqui a pouquinho vai chegar. Depois de 1h30, a pessoa chegou, né? Ela já chegou sabendo. Quem é essa? E eu estava ali do lado. Quem está querendo documento agora? Só 5... Eu falei: de novo, mesma história, vou retomar. O documento está aqui em minhas mãos. Se não tivesse documento, tudo bem. 5 dias úteis para ficar pronto, não importa. Mas documento, eu quero uma assinatura só. Mas a decana não está aqui. Bom, então onde ela está? Ela está trabalhando no home office. Pois bem, ela assina de forma eletrônica. Vou ligar para ela, eu tenho medo de ligar para ela. Aí eu falei assim, não, porque aí eu falei, o porquê de eu precisar, né, daquele documento, porquê de eu precisar daquele documento, e aí eu tive que falar que eu dou aula no Tribunal de Contas. Peraí, que eu vou acertar tudo. Peraí, que eu vou, não, vamos ligar agora para ela. Não, eu ligo, não, aí chego, não, eu posso ligar também. Eu tô assinando aqui agora. E assinou de forma eletrônica. Eu falei: olha, presencial ou à distância, pouco importa, eu quero assinatura. Se ela está à distância, ela está trabalhando também. Ela assina de forma eletrônica. Se ela não tiver assinatura eletrônica, ela não podia estar nem em home office. Não podia estar à distância. Não, mas já tinha tudo, queridos, tinha tudo. Realmente, infelizmente, falta de gerência. Mas, queridos, olha como uma palavra, as pessoas mudam. Então, triste isso, né? Triste. Confesso que eu fiz de propósito mesmo, querido, porque eu precisava daquele documento. Mas assim, eu não tenho persuasão nenhuma minha nisso, porque se fosse outra pessoa, tudo bem, eu sou servidor. E não ia mudar nada, a gente ia ficar conversando aqui numa boa. Mas olha como uma conversa chega, até que ponto tem que ir para que uma pessoa, algo normal e simples, fosse efetuado. Quando eu leio essa passagem, queridos, vou repetir o texto. Quem vos deu ordem para edificardes a casa de Jerusalém? Te colocam realmente... Quem é você para começar a voltar para a igreja? Quem é você para voltar a estudar? Quem é você para restaurar o teu casamento? Quem é você para orar novamente? Olha o que você fez. São setas demoníacas, queridos, para nós pararmos, para que a obra não continue. E ele vai além, olha aqui de versículo 4 do capítulo 5. Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? E piorou, né? Qual o nome deles? Já vejo aquele como é que é no trânsito, né? Qual o teu nome? Quem está contigo? Como se fosse fazer ameaça. Quem está edificando essa casa? Quero o nome de todo mundo. Ameaça, quero nomes, porque vou fazer alguma represália contra eles. Ameaça. Olha as estratégias demoníacas que esses homens fizeram para que a obra parasse. Queridos, se você está sendo ameaçado, se estão se levantando falso testemunho contra você, calúnias contra você, saiba que você está no caminho certo. Em nome de Jesus. Se você não plantou isso, se você é homem de Deus, se você está seguindo a palavra, é obra de Deus na tua vida, Deus vai te honrar. Mas não pare a obra, não pare de fazer a obra. Tem pessoas que estão passando por dificuldades, por lutas, deixe de vir à igreja. Primeira coisa, pastor, estou largando o ministério. Eu falei: por quê, queridos? Meu trabalho está muito difícil. Eu falo assim: larga o trabalho. Eu falei: que isso, pastor? Como é que eu vou largar meu trabalho? Mas largar o ministério você vai largar?
É óbvio que eu não vou jamais incentivar a pessoa a largar o trabalho. Eu só quero que ela pense. Pense um pouquinho. Porque, queridos, não importa se eu tenho pouco ou muito tempo, mas o pouco tempo que eu vou ter, eu vou me dedicar ao máximo e Deus vai honrar. Não é a pessoa ter a semana toda livre, a pessoa pode ter uma hora livre e glória a Deus por isso. E às vezes faz muito mais do que tem a semana inteira livre. Amém? Mas pediram, olha, para essa obra, quem é você? Quem são as pessoas? Quais são as pessoas que estão trabalhando, fazendo isso? Versículo 5, olha que coisa linda aqueles versículo 5. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso. Os olhos de Deus estão sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Amém, queridos? Os olhos de Deus estão atentos, inclinados para as nossas vidas. Ele pleiteia por nós, o Senhor luta por nós. É humilde como isso é, estão se levantando contra, mas os olhos de Deus estão sobre nossas vidas. Sobre tudo isso estão os olhos de Deus. Deus não está alheio, Deus não está aquém ao que você está passando, e glória a Deus por isso. É isso que nos conforta, amém, queridos? Mas ele falou, olha, até que a carta, Dário vai dar um parecer. O rei persa, ele vai dar um parecer. Olha aqui diz o texto. Eis que a cópia da carta de Tatenai, o governador da Quem do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam desde o lado do rio, enviaram ao rei Dário. A carta chegou até ele, falando de todas as afrontas que o povo judeu está fazendo, em tentando reconstruir uma casa nova, um templo para o Senhor. E a carta chega agora nas mãos do rei. Pula o versículo 17. Aí o povo judeu contra-argumenta as cartas, depois se lê todo o capítulo, mas o povo judeu contra-argumenta a carta e diz no versículo 17: agora, pois, se parece bem ao rei que busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade de haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Olha que interessante, olha, essa carta aí é para a obra, mas, rei, vai nos arquivos aí da Babilônia e vê se lá nos arquivos não tem uma ordem do rei Ciro da Pérsia. Foi ele que deu uma ordem para esse povo voltar e levantar o templo. Vai lá nos arquivos, vai na memória. E olha que diz capítulo 6, versículo 1. Então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos dos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim. Para aqui, queridos, eu quero fazer uma analogia quanto a esse memorial. Saiba que Deus tem um memorial sobre nós. Deus tem um memorial sobre nós. Deus sabe o que fazemos, o que passamos, o que vivemos. Deus é memorial sobre as nossas vidas. Deus tem, entre aspas, memória dos nossos atos, da nossa vida. Deus não se esqueceu do que fizemos, do que passamos. Tem um memorial sobre nós. E Deus é com ele. Deus é esse memorial. Deus conhece a tua vida e não te deixará só no momento mais difícil. Tem uma memória. Deus é a nossa memória. Amém. Deus tem um memorial de cada um de nós. Versículo 3. Dizia assim um memorial, o rolo, né? O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, sua altura 60 côvados e a sua largura 60 côvados, e com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. E aí vem todo o discorrer, quando ele começa a ler aquele memorial, meu Deus, o povo judeu tem razão. Essa carta aí é endemoniada. Essa carta aí para parar uma obra, mas esse povo que está construindo essa obra tem razão. Tem memorial para você, queridos. Amém? Parece que ninguém está vendo. Parece que ninguém tem memória. Parece que as coisas se esqueceram do que você fez. Deus não se esqueceu do que você fez. Aí você passa por um setor, passa por um trabalho, passa até por um órgão, e parece que tudo foi esquecido que você fez. Não foi, queridos. Não foi.
Deus levanta aquela pessoa, poxa, olha, quem? O Alexandre? Conheço. Da onde se conhece? Olha, do outro órgão, eu quero ele. É assim que Deus faz, queridos. Teu testemunho fica, teu memorial fica, tanto positivo como negativo. E que seja positivo em nome de Jesus, e as pessoas vão se lembrar de você. Essa obra não vai parar, meus amados. Eu falo de obra, não apenas a obra de Deus, mas a obra da tua vida. Repito, quem é santuário? Sou eu, você. Essa obra pode ter parado, mas hoje retoma. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. Ele dá uma ordem. Olha o que o rei diz. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, um vigia, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela. Olha só. E que da sua casa não se faça um monturo, lixo. Olha o que ele fala, queridos, bem claramente. Olha, eu faço o decreto. O povo de Deus vai voltar e vai continuar essa obra. Se alguém se levantar, vai ser morto e pendurado no madeiro. 12. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis de povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Glória a Deus, queridos. Deus levanta quem Ele quer para te abençoar. Aquele povo que não aceitou a obra parada, que ouviu Deus falar, retoma a obra, retomou. Agora o rei decreta. Esse povo tem razão. Essa casa vai ser levantada. Essa casa vai ser reedificada em nome de Jesus, amém? Pula o versículo 14. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel. E segundo o decreto de Ciro, de Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário ou Dario, 515 a.C. A obra é concluída. Começou em 536, parou 16 anos depois, em 520, e 5 anos depois foi concluída em 515 a.C. Queridos, não pare. Pastor, quando a minha obra vai ser concluída? Na glória. Enquanto eu estiver nessa terra, eu estou em obra. Enquanto estiver em terra, estou edificando. Enquanto estou em terra, eu estou fazendo algo para Deus, estou trabalhando para Deus. Amém? Mas ela vai ser concluída na glória. E eu quero chegar lá na melhor forma possível. Amém, meus amados? Para encerrar, vai lá para Ageu. Logo antes de Zacarias. Ageu, para encerrarmos a ministração desta manhã. Amém, queridos? O profeta Ageu, profeta contemporâneo de Zacarias. Como eu falei, foram esses dois profetas que Deus levantou para levantar o ânimo de Zorobabel e Jesua, para eles retomarem a obra que estava parada há 16 anos. E olha a palavra que Ageu tem para esse momento. Ageu, capítulo número 2, versículo 9. Vocês lembram da primeira casa, primeiro templo de Salomão? Ouro, prata, um templo belíssimo, uma riqueza estupenda. Segundo templo, levantado por Zorobabel, simples, humilde. Mas olha o que diz capítulo 2, versículo 8 de Ageu. Minha prata, meu é ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A gente entende mais profundamente, né? Olha, a questão não está em eu estar no templo feito de ouro ou eu estar no templo simples. Porque a minha prata, meu ouro. A questão não está de Deus estar presente numa igreja de 100 pessoas ou 1000 pessoas. Porque minha prata, meu ouro, eu faço o que eu quiser. Aí ele diz no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, igreja. A glória da segunda casa vai ser maior. Em outras palavras, entenda o humilde começo.
porque a glória vai ser maior do que a primeira. Pastor, é difícil retomar e começar do zero. Sei. Pastor, é difícil quando você poderia estar fazendo muito mais e tem que voltar um pouquinho, dar uns passos atrás. Sim, eu sei. Mas tem uma promessa, que a glória da segunda casa vai ser maior. O que você tinha antes vai ser aquém do que você terá ainda. Amém, meus amados? Eu tenho que tomar posse dessa palavra na minha vida. É um humilde começo? É, mas é o começo de Deus. É um começo que me prova? Sim, me prova. É um começo que eu traz em mim questionamentos? Sim, traz questionamentos. Mas a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus vai ter mais para a minha vida. Deus vai te honrar. Amém, meus amados?